Meus amigos, acho que paciência é a palavra da vez para a gente conseguir tancar esse início de temporada do Cruzeiro. Bora falar brevemente aí sobre esse empate hoje por 1-1 contra o Atlético, jogo em Sete Lagoas, onde o Cruzeiro conseguiu, na minha opinião, ser pior do que foi diante do Vila Nova. E não digo nem pelo fato da gente não ter conseguido vencer a partida, mas sim pela visão macro da parada. Cruzeiro hoje muito mal, no primeiro tempo não entrou em campo e no segundo meio que isso também. Só que conseguimos ser um pouco mais agressivos, mas ainda assim bastante distante do que se espera e do que é necessário para ser competitivo, não apenas no Campeonato Mineiro, mas também durante toda a temporada. Acho, mais uma vez, repito, super válida a opção que o Nico tomou para si de realizar os testes nessas rodadas iniciais, se tratando de Campeonato Mineiro, para que ele possa conhecer o elenco. E eu gosto e apoio isso. Então não vou nem falar sobre escolhas, sobre o fato de ter deixado o Japa no banco para testar o Ian Lucas. Hoje gostei dele ter começado com o Zé Ivaldo no lugar do Palácios, uma vez que o teste não deu certo diante do Vila Nova. Mas o que tem me preocupado não são nem as escolhas, mas sim as opções que o Cruzeiro carece por não tê-las em sua disposição. A gente olha para o banco de reservas do Cruzeiro e a gente vê um elenco muito limitado e sem alternativas, e não digo nem apenas para o segundo tempo, não. Digo para começar a partida. Arthur Gomes hoje pessimamente mal, tudo que ele tentou ele errou, dominou bola errada, cruzou para ninguém, perdeu bola sozinho, quando recuperou, tropeçou na bola e deu escanteio para o adversário. Assim, cara, uma partida assustadora do Arthur Gomes. Do outro lado, o Robert, feijãozinho com arroz, teve uma oportunidade ali numa boa saída do Zé Ivaldo, mas não jogou bem também, assim como todo o time do Cruzeiro, né? Então, acho que nesse início de temporada, obviamente que a gente sabe que o mercado ainda está aberto, que o Cruzeiro diz estar atrás de reforços, e eu espero que realmente esteja, porque a gente está precisando demais. A gente hoje não tem 11 bons jogadores para se iniciar a partida. Né? Temos a aposta do Dineno, que é válida, que não fez muita coisa hoje como todo time e ainda cedeu o pênalti para o Atlético. Temos alguns bons nomes na zaga, no meio campo, mas o que me assusta muito é a ausência de pontas que consigam chamar responsabilidade e desequilibrar o jogo em determinado momento. Ponta esse que até então tínhamos o Bruno Rodrigues, foi para o Palmeiras e hoje não temos mais. Então, eu acho que o meu principal ponto de observação para o elenco do Cruzeiro nesse momento é esse: a carência de jogadores bons pelas pontas. Hoje não temos um sequer para iniciar o jogo. Robert é uma aposta, Arthur Gomes para mim não é esse cara, o Wesley que sequer está sendo relacionado não é esse cara e o Cruzeiro já percebeu isso. João Pedro que está no banco não é esse cara e acabou. Hoje o Cruzeiro conta com apenas 3 jogadores para jogar pela beirada. Dois são da base, João Pedro e Robert, e um é o Arthur Gomes, que para mim não tem capacidade para ser titular absoluto do Cruzeiro. Então eu chego à conclusão que hoje a gente não tem o suficientemente bons jogadores para serem titulares iniciais no Cruzeiro. E isso me assusta bastante. É, Aparentemente vamos para mais um ano aí de preocupação, de sofrência, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, de discernimento e de tolerância para suportar o início de temporada, as chegadas, a adaptação do nosso treinador também, que não conhece o futebol brasileiro, não conhece o elenco do Cruzeiro, que está passando a conhecer agora. Então, a mesma coisa que eu disse no vídeo contra o Vila Nova, eu vou falar agora. Para mim, não é o momento ainda de críticas mais assertivas, de críticas mais incisivas, porque trata-se do início do campeonato mineiro, né, o início da temporada, na fase de conhecer os jogadores, de laboratório mesmo, e eu acho que essa fase classificatória do Mineiro ela serve para isso e ele tem feito isso. Agora, o que vai me preocupando é a falta de opções que tem, mas, sobretudo, também o
o futebol que o Cruzeiro tem apresentado, por mais que seja precoce a gente estabelecer uma opinião sobre como joga o Cruzeiro ou sobre como está atuando, eu não estou vendo o Cruzeiro com muitas opções ofensivas, com muitas jogadas, mas ao mesmo tempo é plausível por se tratar do momento da temporada em que a gente se encontra. Todo início de temporada é difícil, a gente viu o nosso rival aí perdendo na estreia para Patrocinense. Cruzeiro passou pirrei contra o Vila Nova e conseguiu ganhar. E o Cruzeiro hoje passou pirrei mais uma vez contra o Atlético e conseguiu achar um empate que caiu do céu. Porque hoje o Cruzeiro, se tivesse perdido por 2-3-0, 2-3-1, não seria nenhum absurdo, porque o Rafael Cabral, na minha opinião, foi o único que jogou bem hoje. E quando o seu goleiro é o destaque do time, é sinal que o time como um todo não esteve bem. Então o Rafael Cabral hoje fez 2, 3 defesas importantíssimas, literalmente salvando gols. E se não fosse ele, a gente teria certamente perdido a partida hoje para o Atlético, que não é nenhuma mosca morta, não. O Atlético tem bons jogadores, né? Desde que ele começou a emplacar essa ascensão, tem sido um adversário de respeito, né? Ah, mas é um Atlético, time do interior, mas não é bobo, cara. O Atlético tá criando corpo a cada temporada que se passa. Hoje se impôs contra o Cruzeiro, foi melhor do que o Cruzeiro e não ganhou, porque o nosso goleiro hoje esteve muito bem. O Cruzeiro, sem contar ali o gol marcado pelo Gasolina, qual foi o perigo que a gente apresentou ao gol do Atlético? Eu não me lembro de nenhuma jogada mais incisiva, mais assertiva, de, né, momentos em que o Cruzeiro pressionou o adversário, que fez com que eles ficassem lá atrás resistindo à pressão. O Cruzeiro hoje não conseguiu imprimir esse ritmo no jogo. Então, né, racionalmente falando, o correto hoje seria uma derrota do Cruzeiro, mas a gente conseguiu empatar e arrancar esse pontinho importante no Campeonato Mineiro, onde hoje é um tiro mais curto. São apenas 8 jogos na fase classificatória, 2 já se foram. Então não tem muita margem para ficar errando, não. Mas assim, apesar de serem até aqui apenas 2 jogos, serve para que a gente comece a fazer as nossas observações, as nossas pontuações e para que as preocupações vão se aflorando, porque deficiências nesse elenco do Cruzeiro existem, carências nem se fala, então a diretoria do Cruzeiro precisa não apenas falar que o mercado está aberto, que está tentando, mas precisa concretizar boas contratações para completar esse time inicial do Cruzeiro, que, como eu disse, para mim, hoje nós não temos. Não dá para contar com Arthur Gomes sendo titular, ainda não é o momento da gente contar com o Robert sendo titular. É jovem e é o que eu sempre digo, cara. A base não pode ser a solução. A base tem que ser opção, tem que ser um dos recursos no seu elenco. E quando você deposita a responsabilidade de um Robert ser o seu titular, eu acho que queima-se etapas e não é o ideal. Então não acho que hoje o Robert seja tarimbado bastante para ser titular absoluto do Cruzeiro, muito menos o Arthur Gomes. Eu estou falando apenas dessas duas posições, porque eu acho que são as posições em que estão travando com que o time do Cruzeiro consiga se desenvolver melhor no setor ofensivo. O Cruzeiro não cria tabelas, o Cruzeiro não troca passes rápidos ali na frente, a não ser em alguns momentos onde a bola passa pelos pés do Matheus Pereira e ele tem uma lucidez maior, acima da média do que os demais. Que até tentou ser participativo hoje, como foi no jogo contra o Vila Nova, mas eu acho que jogou um tom abaixo, não estava tão inspirado quanto esteve na rodada de estreia. Então eu acho que o fato principal dos nossos dois pontas hoje não serem capacitados para serem os titulares, eu acho que isso tem atrapalhado bastante o jogo ofensivo do Cruzeiro, mas defensivamente também nosso time está deixando a desejar. Essa forma de jogar com saída de 3 acho que não encaixou ainda. Acho válida a tentativa, o teste, e é isso aí, o momento é para isso mesmo, mas eu não acho que essa saída de 3 do Cruzeiro até aqui emplacou, nem contra o Vila e nem contra o Atlético hoje. O fato do William jogar mais avançado e não participar da saída de bola ali atrás, para mim, não rendeu frutos ainda.
e a gente acaba perdendo, cara, mexendo em duas peças que foram as principais na temporada do Cruzeiro do ano passado, sabe? Se você pega e pergunta pra torcida do Cruzeiro quais foram os três melhores jogadores da temporada do Cruzeiro em 2023, certamente a maioria vai falar que o William e que Marlon estiveram nesse top 3 de melhores jogadores. E quando você mexe na estrutura e mexe no posicionamento deles, isso é algo que a mim não agrada. Então, principalmente se tratando do Nico chegando, conhecendo o elenco, etc e tal, eu faria o feijãozinho com arroz até ir ganhando corpo e até ele ir conhecendo na integridade cada peça que ele tem em mãos. Mas é isso. Na minha opinião, mais uma partida frustrante, decepcionante do Cruzeiro, mas ao mesmo tempo eu particularmente estou me cobrando para que eu tenha discernimento e tolerância para aceitar que é o início de temporada, que é laboratório, que é teste, que é adaptação, etc e tal, para não cobrar tanto, mas ao mesmo tempo eu estou bem consciente do que o Cruzeiro precisa e do que a gente não tem feito dentro de campo. Mas é isso, bora que bora. Próxima rodada já é o clássico, Cruzeiro Atlético, lá na Arena Cu de Zebra. E vamos ver se o clássico dessa vez vai servir como uma virada de chave para que o time, sei lá, de alguma forma encorpe mais ou que entregue um pouco mais, porque essas duas primeiras rodadas, ó, deixaram bastante a desejar. Deixa o like para dar uma moral pra gente, se inscreva no canal e não vou nem falar do juiz não, né, que deu pênalti pros caras, que não deu pra gente, que expulsou o Neres sem pé, sem cabeça, não vou nem entrar no mérito da arbitragem, porque para mim hoje o Cruzeiro não fez minimamente por merecer a vitória. Mas como sempre, a arbitragem aprontando para cima do Cruzeiro. Deixa o like aí, inscreva-se no canal, além de comentar aí sobre o que você achou da partida de hoje, beleza? Tamo junto, forte abraço, vamos que vamos, é nóis.